Nós estamos aqui de volta para fazer o nosso Dia da Palavra, seguindo o nosso livro, a passagem colocada ali neste mês de agosto, e nós vamos seguir o profeta Oséias. Iniciamos invocando o Espírito Santo para que ele nos ilumine a entender a sua palavra e termos a graça de colocá-la em prática. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amigos, estamos acompanhando o profeta Oséias. E o mês passado nós já vimos uma parte, todo este mês, e hoje nós temos a passagem do capítulo 11, versículos de 1 a 9. Todo o livro do profeta Oséias é centrado num poema, uma poesia, ou melhor, uma profecia, uma parábola. Quer dizer, ele conta uma história que pode ser verdadeira e o importante é a mensagem que ele quer nos dar através daquela história. Então, e o tema principal é a infidelidade do povo, fidelidade de Deus. Infidelidade da mulher prostituta e fidelidade do homem que é fiel. Infidelidade nossa e fidelidade de Deus. Nós vamos considerar estes dois. Então essa passagem de Oséias é muito atual, muito forte e é muito importante, porque para o cristão, como é importante ser fiel. Fiel significa amar, mas amar sempre. Mesmo quando vem as tentações, quando vem as dificuldades, os reveses da vida, ele é constante, perseverante, ele é fiel. Ele não desiste, ele não trai, ele é constante, ele é fiel. Palavra bonita, fiel, honesto, uma pessoa que dá para confiar nela. E aí então, nós vamos, o mês passado, nós vimos a primeira parte do profeta. Ele falou então de um homem, que possivelmente era ele mesmo, Oséias, que era casado com uma mulher, tinha 3 filhos. Ele, Oséias, amava apaixonadamente a mulher. Era muito fiel, é claro, amoroso. A mulher, ao contrário, era muito caprichosa, traidora, infiel. Ela preferia os presentes dos amantes e fugia com eles e largava o marido e os filhos. Vimos como o marido fazia de tudo para atraí-la de volta. Perdoava, esquecia, acariciava, prometia, fazia de tudo, mas ela não quis. Como eu disse, esta é uma parábola. O que ele está dizendo por baixo? Este homem é Deus, essa mulher é o povo Israel, essa mulher somos nós, eu e você. Então, vamos ver o que ele diz para nós. Aqui, Deus, de uma nova forma, nessa passagem de hoje, se apresenta como um homem, e melhor dizer, como um pai, ou como uma mãe. E Israel como um menino, uma criança, um filho. Então, leio a primeira parte, vou ler pedaço por vez e depois vamos comentando. Então, vamos no profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1 a 2. E diz assim: Quando Israel era menino, eu amei. Do Egito chamei o meu filho. No entanto, quanto mais chamava, mas eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos baais, queimavam incenso aos ídolos.
a primeira parte. Veja aqui. Aqui então Deus se apresenta como um pai. Israel chama de menino. Menino. E mais ainda depois diz, é meu filho. E ele diz, eu chamava e ele se afastava. Isso às vezes a gente vê em casa, né? Os pais com os filhos, acontece isso. Mas aqui, claro, é muito mais sério. Eu chamava para mim de tantas maneiras. E de fato aqui ele lembra, e ele diz, do Egito eu chamei meu filho. Ele lembra este povo, o quanto que sofreu quando estava no Egito. Eram escravos, faziam trabalho duro de construção, de tijolos, de barro. Tinha as 10 pragas, Deus fez de tudo para tirá-los. Mandou 10 pragas contra Faraó, mandou Moisés, mandou o maná, mandou a água da rocha, mandou tanta coisa. Do Egito chamei meu filho. No entanto, quanto mais eu chamava, mais se afastava. Como se afastava? Pela infidelidade. E qual era a infidelidade dele? Esse aqui diz, ofereciam sacrifícios aos Baais. Baais eram os deuses falsos dos cananeus. E queimavam incenso aos ídolos. Sim, de fato, vocês lembram quando saíram do Egito, da escravidão, quando passavam pelo deserto, Moisés subiu na montanha, eles estavam lá embaixo, o que eles fizeram? Recolheram o ouro que carregavam, fizeram um bezerro de ouro e começaram a dançar e a cantar, esse é o nosso Deus, esse nos livrou do Egito. Isso que ele está dizendo. Eu vos tirei de tanta escravidão e vocês me trocam por um bezerro que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não enxerga, que tem ouvido, mas não escuta. Quem lembra aquele filme muito bonito, Os Mandamentos, de Zeffirelli, né? Eu me lembro até hoje, Moisés descendo da montanha e vê aquele povo dançando ali com o bezerro de ouro. E Moisés, quando viu aquilo, pegou as 2 tábuas, jogou e quebrou em cima dele e se disse, até quando? Até quando? Sim, nós podemos dizer isso também para nós, né? Até quando Deus vai nos chamar? Deus vai nos amar. E até quando nós continuamos surdos? Nós continuamos trocando Ele por outros ídolos, por outros caprichos, por nós mesmos, pelas nossos interesses e nossas coisas materiais. Então, aqui ele diz, eu o amei. Ele usa bem nessas palavras. Eu o amei, amei o meu filho. Eu o chamei. Eles se afastavam. Quanto mais chamavam, pior ainda. Daí continua, versículos 3 e 4. E não há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando-o pela mão. Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. Eu os traía com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até seu rosto uma criança para dar-lhes de comer. Eu me abaixava até eles. Olha aqui como temos figuras bonitas, muito bonitas, onde Deus se apresenta como um pai, mas ainda parece mais uma mãe. Então ele diz aqui, eu ensinei a andar, como faz a mãe com a criança. Eu segurava a sua mão para não cair, e quando caía, eu levantava. Mas eles não reconheceram que era eu. Eles viam o que eu fazia. Recebiam o maná, recebiam a água da rocha, recebiam as codornizes, mas viram o que eu dava, mas não me reconheciam, não voltavam para mim. E de fato aqui ele continua com imagens de muita ternura e afeto, que nós estamos acostumados a isso, principalmente os pais com os seus filhos. Então aqui diz, como um pai ou uma mãe, eu colocava o meu filho no meu colo, no meu braço. Eu levantava até meu rosto.
Quantas fotografias nós vimos no Dia das Mães e tal, a mãe beijando as crianças, os filhos, e dizendo: eu sou feliz em ser mãe, eu sou feliz de ser vó, e assim por diante, não é? Então aqui Deus olha a nossa vida, não é? E aplica para si. Ele disse: eu como vocês, eu levantava até meu rosto, encostava seu rosto a meu rosto, eu dei-lhes de comer na boca, eu me abaixava até eles, fazia aqueles como um pai ou uma mãe, mas eles não olhavam para mim, não respondiam. Então aqui nós vemos a ingratidão, infidelidade, insensibilidade, muito egoísmo, recebendo tanta coisa, mas não reconhecendo o que Ele nos dá. Versículos 5 e 6. Voltarão para a terra do Egito, a Síria será seu rei, porque não quiseram converter-se. A espada devastará suas cidades, exterminará seus filhos e demolerá suas fortalezas. Quer dizer, o que será que eles querem? Voltar para o Egito? Eles preferem então voltar àquele sofrimento onde eles viviam? Viver como escravos? É isso que eles querem? Voltar para a terra do Egito? Eles querem a espada. Lembramos que quando estavam no Egito, o faraó mandou matar todos os meninos que nasciam. E Moisés foi salvo por acaso, por um milagre, o único salvo. Então o que eles querem? Continuar aquela vida que eles tinham de extermínio e de matança, lembrando a morte dos primogênitos. Continua, versículos 7 a 9. O meu povo é difícil de se converter. É chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. Então aqui nós temos o desabafo de Deus. Temos aqui uma confissão de Deus com palavras fortes de um coração ferido. Palavras fortes de um coração ferido. Olha aqui, o meu povo é difícil de se converter. Em outras passagens diz: o que eu vou fazer que eu não fiz? O que falta fazer? E realmente hoje ele pode dizer a mesma coisa. O que falta dizer? O que falta fazer para chamar esse povo de volta? Continua. Como haveria de entregar vocês a outros, Israel? Como? Eu haveria de entregar vocês? Será que eu poderia tratá-los como a Adama? Eu poderia tratá-los como Seboim? Adama e Seboim eram cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra, onde, como sabemos, foram castigados, descendo enxofre, e onde veio o Mar Morto, não é? Aquele castigo que Deus mandou sobre Sodoma e Gomorra. Então ele disse assim: o que eles querem então? Querem que eu os trate como tratei Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim? Meu coração salta no meu peito, as minhas entranhas se comovem dentro de mim. Não me deixarei levar pelo ardor da minha ira. Não vou destruir Efraim. Então veja, Deus aqui fala, claro, em linguagem humana, não é? E ele raciocina. O que eles querem? Eles querem que eu abandone? Eles querem que eu os trate como tratei a Sodoma e Gomorra, o que eles de fato merecem? Não, mas não, meu coração não me deixa. Meu coração dói. Só pensar nisto, minhas entranhas, aqui diz assim, se comovem dentro de mim. Não vou fazer isso. E depois ele diz: não vou destruir Efraim. Eu sou Deus e não sou homem. Eu sou Deus e não sou homem. O que quer dizer? O que é o homem? O homem
se vinga. O homem, quando sofre alguma coisa, querendo ou não, vem no seu coração ódio, maldade. Ele quer pagar o mal com o mal. Ele quer esmagar, matar o outro, como nós vemos, aliás, todos os dias. E como nós sentimos dentro de nós, nós fazemos isso. Vingança, ódio, não toleramos o outro e pagar o mal com o mal. Aqui diz assim, mas eu não sou homem, eu não sou como vocês. Eu sou Deus, Deus de bondade, misericórdia, paciência, longanimidade, fidelidade. Eu sou Deus e não sou homem. Continua, eu sou o santo no meio de vós, e não o inimigo devastador. Eu sou o santo, eu sou o amigo. Jesus na sua vida diz, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Eu vim para chamar os pecadores. Quem é que precisa de médico? O são ou o doentio? O doente que precisa. E eu vim para eles. Lembra naquele episódio de Zaqueu, não é? Quando ele entrou na casa de Zaqueu, os outros fora ali estavam escandalizados que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E Jesus ali diz, hoje entrou a salvação nesta casa. E para eles, olhando, disse, eu vim para os pecadores e não para os se julgam justos. Se julgam justos. Assim aconteceu também naquele caso da mulher adúltera, que todos queriam apedrejar. E Jesus então perguntou, quem de vós não fez pecado? Pode jogar a primeira pedra. E ninguém ousou, foram embora. E Jesus, com aquela bondade, diz, eu não vou te condenar. Vá em paz, mas não peques mais. Meus amigos, então aqui nós temos o coração da Bíblia, o coração do Evangelho. Deus é fiel. Infelizmente nós somos tentados a sermos infiéis. E por isso nós precisamos cuidar. Nós precisamos cultivar mais esta atitude de bondade, de arrependimento, de reconhecimento, de voltar ao Senhor nosso Deus. Ele não vai lembrar mais os nossos pecados, na medida que nós reconhecemos, na medida que nós voltemos para Ele. É mais um convite que faz para nós, para voltar para Ele. E agora então, eu quero terminar olhando para o livro nosso. E eu vou rezar o Salmo 85. Se alguém depois quiser, né, do dia de hoje, na página 130, embaixo, Salmo 85, que é uma resposta a este convite de Deus. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. Salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai o vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, a minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que é minha vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo compatível às vossas, Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei,
Meu coração orientai para vós. Que respeite, Senhor, o vosso nome. E assim, meus amigos, esta oração seja a nossa oração. Colocando-nos diante de Deus e reconhecendo os momentos nossos de maldade, de cegueira, de infidelidade, renovando o propósito de seguir o caminho de Deus. Como Ele nos diz no Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sede misericordiosos como eu sou misericordioso, diz o Senhor. Quer dizer, Ele é fiel e Ele quer que nós sejamos como Ele. Ele já fez isso, Ele já nos deu o exemplo, não só na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, mas principalmente na vida de Jesus, que nós vemos em toda a passagem. Que Ele nos dá força na nossa fraqueza, que nós também sigamos estes passos de amor fiel. E assim vamos pedir a benção divina. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite para todos, vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe.